gente está dando continuidade à nossa série, né, de nossas histórias, que tem sido, assim, bastante enriquecedor. E, de verdade, a gente tem sido surpreendido, na verdade, com as histórias. As histórias têm realmente impactado a nossa vida. E é tão interessante a gente perceber o quanto é importante essa aproximação, da gente poder ouvir do outro um pouquinho da sua história. E vendo como esse estudo, essa teologia tem tocado as nossas histórias, tem tocado o nosso dia a dia e faz parte do nosso dia a dia, se torna um estudo de prática, assim, muito importante. Somos uma igreja urbana e, por ser uma igreja urbana, é natural que a gente tem contextos diferentes aqui, né? Eu acredito que tem grupo aqui, por exemplo, que sempre foi aquela pessoa que tirou boas notas na escola e que, por conta dessas boas notas, conseguiu atingir uma escola boa, cursar uma faculdade boa, um emprego bom, e depois disso, na luta, na conquista do dia a dia, é surpreendido sempre com promoções boas. Mas também tem aqueles grupos assim que eu acho que é um pouquinho daquele grupo que eu me identifico, que assim, para tirar uma nota, cara, era difícil, tinha que estudar, dobrar. As matérias parecia que não caía na cabeça, né? Quando eu estudei grego, então foi uma dificuldade, né? Para conseguir uma nota mínima de 7, eu celebrava o 7 no grego como que se fosse 10, era o meu 10, né? E tem pessoas que viveram dessa forma, né? E a vida toda dessa forma, né? É sempre uma luta, como aqueles que às vezes abrem o coração para a gente e falam assim: nossa, eu batalhei tanto por uma promoção, né? E chegou o dia da promoção, eu já estava pronto para pular de alegria, e aí eu descobri que a promoção foi para o jovem que eu ensinei o meu serviço, e não foi para mim. Então eu estou desmotivado, tenho vivido situações assim na minha história que me deixa frustrado, e eu não estou com vontade mais de estar lá. Mas eu preciso. Mas é uma luta levantar e ir para o trabalho, porque eu estou totalmente desmotivado. Então há essas diferenças no nosso meio que é bem próprio de uma igreja urbana como a nossa. Né? Pessoas diferentes, com contextos diferentes, com histórias diferentes, mas todas elas se conectam. Todas elas se conectam. Principalmente com o texto que vamos estudar hoje. Né? Hoje nós vamos falar sobre Mefibosete, que era um cara desses, que parece que tudo deu errado. A história dele começa com uma tragédia, né? E essa tragédia fez com que o seu pai, né, fosse morto na guerra, o seu avô também, né? E ele sai fugido, né? A ama dele pega ele e sai correndo com ele, e ele cai. Ele cai e fica aleijado. E é interessante porque, assim, depois disso ele vai, assim, na sua trajetória de vida, vivendo aquele sentimento de angústia, de inferioridade por conta do seu estado, mas também com aquele sentimento de quase morte, né? Porque nós sabemos que, principalmente naquela época, o Oriente era natural, né, que o novo rei que tomava posse dizimasse com a família do antigo reinado, para que não pudesse ninguém ir lá e reclamar o trono, né? E a história de Deus na vida desse homem vai mostrar para nós o que Deus pode fazer na nossa história. Por isso, eu peço a atenção desses dois grupos que aqui falei, para que a gente pudesse estar atento à palavra. Então vamos ter a participação aqui do pastor Júnior e a participação do Evandro aqui conosco nessa manhã. E eu gostaria de ler o texto e pedir para que o Júnior pudesse ler para mim 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim,
Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, ou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi lhe disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor, não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos o servirão na terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa do rei Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Essa história é uma daquelas histórias espetaculares que você olha assim e você fala: será que é real? Será que é real? Ao mesmo tempo, é uma história que ela nos traz à mente uma história muito anterior a essa, que é a ação poderosa de graça do nosso Deus para conosco. Então, eu gostaria de traçar um paralelo sobre essas 2 histórias. E como pano de fundo, definindo quem era Davi, né? Uma coisa marcante na história de Davi é que ele se tornou um rei ungido por Samuel. Mas antes disso, e ali estudando, vendo a palavra dele, a gente tinha uma coisa muito perceptível em toda a história dele. É que Davi, ele nunca ousou tirar a vida de Saul, mesmo quando Saul queria matá-lo. Para ele era tão tangente assim, de essa questão de levantar a mão contra um ungido de rei. Tanto que quando ele recebe a notícia de que havia sido morto Saul e também Jonas, uma parceria que se deu aí numa dessas fugas de Davi, um pacto que eles fizeram, né, ele e Jonatas, por conta da sua vida. E Jonas protegeu, guardou de uma forma que ele pudesse fugir, porque o pai dele, que era o rei Saul, queria matá-lo. E naquele pacto ali, eles firmaram uma amizade profunda, que depois de 20 anos depois, ele se lembra desse pacto. E é importante porque tem a ver com essa história aqui. Porque ele está ali e ele lembra exatamente desse pacto. A nossa condição espiritual, e agora trazendo aqui esse paralelo, nós podemos ver o feito com Mefibosete, quando ele cai e fica manco. Na nossa queda espiritual, nós também ficamos enfermos diante de Deus. E nos tornamos incapazes de nos aproximar de Deus. E é interessante, porque as nossas tentativas, elas eram insuficientes, porque nós nos baseávamos através dos nossos méritos. E se tornou impossível se aproximar de Deus. Mas a graça soberana de Deus, assim como a ação de Davi, olhando para Mefibosete, ele demonstra essa graça de Deus, que é um favor imerecido a uma pessoa que perdeu o seu posto.
e que não tinha condições nunca mais de se assentar à mesa de um rei, de estar próximo de uma cidade, de uma família real, jamais. E aí este rei, ele lembrando disso, ele faz um convite, e assim como Mefibosete foi chamado e restaurado, Deus está convidando cada um de nós para essa restauração. E isso que foi quebrado dentro de nós e que nos fez ir para longe de Deus, longe do seu poder, longe da sua presença. É muito importante a gente lembrar isso, porque as circunstâncias de Mefibosete, essa situação toda que ele viveu, trazia um sentimento que é destrutivo e que muitas vezes visita assim o nosso coração. De uma forma ou de outra, nós nos sentimos inferiores, indignos daquilo que Deus tem a nos dar. Até que a gente compreende realmente de que essa bondade de Deus, essa bondade de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que deu essa bondade para Mefibosete, representa, e é bom a gente lembrar, que no Antigo Testamento, principalmente, a bondade ela tinha essa relação na sua definição como a graça de Deus estendida àquele que é incapaz. Então, assim, este homem, ele viveu aquela sentença de morte que o fez ir por um lugar chamado Lodibar. E que significa isso? Era uma cidade que significava um lugar de escassez, um lugar de até miséria, de extrema necessidade, sequidão, um lugar deserto. E não é um lugar que nós nos encontramos quando nos vemos carentes dessa graça e da presença de Deus. Não é assim também dentro do nosso coração? Nós não nos sentimos dessa forma? Não há momento, às vezes, na nossa vida em que a gente sente aquela frustração por, de repente, por ter feito exatamente aquilo que Deus tem falado para você não fazer, e você se sente incapaz, às vezes, de se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu errei contra você. Parece que a gente tenta dosar a graça de Deus através da nossa perspectiva, e a gente tem que mudar isso. Nós temos que olhar para nós mesmos da maneira como Deus nos vê. E Deus nos vê de uma maneira não distorcida como nós nos vemos. Porque esse sentimento de inferioridade, ele traz isso, ele traz essa visão distorcida de nós mesmos. É interessante a fala dele. Porque quando ele vai falar com o rei, a primeira coisa que ele se coloca como um cão morto. É interessante a gente observar isso. Por quê? Porque essa visão distorcida, essa deficiência física também dele, ela está apontando também para uma enfermidade emocional. Uma enfermidade emocional e espiritual que precisa dessa presença de Deus. Quando nós nos sentimos assim, dignos da bondade de Deus, certamente a gente tem uma tendência em olhar para a nossa vida a partir das nossas perdas. Das nossas perdas. E é interessante isso, porque tudo isso nos faz a olhar para Deus e ver a graça dele sobre nós. A graça que foi conquistada na cruz do Calvário, e precisamos lembrar disso. Precisamos olhar e reagir dessa forma, porque na cruz Cristo ressignificou a nossa vida e também o nosso estado. Evandro, teve algum momento na sua vida em que você se sentiu numa cidade como essa de escassez na sua vida? Bom dia, pessoal. Sou Evandro. E, Paulo, eu consigo citar 2 vezes que estão relacionadas à ausência do meu pai em momentos diferentes da minha vida. A primeira vez eu ainda era muito pequeno e, assim, só para entenderem o contexto, eu nasci em Mauá, fui criado lá até os 26 anos.
Eu sou o único mauense original dessa igreja, tá? E até onde eu sei. E o meu pai, ele foi um dos fundadores do bairro em que eu nasci, no Jardim Oratório. E o bairro cresceu desordenadamente em 20, 30 anos, e quando eu nasci era um bairro extremamente violento, né? Meu pai, ele era uma espécie de liderança na comunidade. A primeira ausência que ele teve é que, no contexto em que eu nasci, ele tinha um bom emprego, ele trabalhava na Alcan na época, ele tinha um bom salário, então a gente tinha uma vida, para os padrões do bairro, bastante confortável. E meu pai sofreu um acidente de trabalho que o deixou inválido, né? Ele recebeu um diagnóstico do médico de que ele não ia mais andar. E que ele ficaria paraplégico para o resto da vida. Só que, apesar dele não entender que era isso, ele era um homem de muita fé. E com toda a limitação que ele tinha, ele conseguiu voltar a andar. Ele precisava de apoio, ele precisava de muleta por um tempo, depois ele conseguiu afirmar as pernas de novo no chão, mas ele voltou a andar. Meu pai, como eu falei na última reunião que a gente teve, ele era católico, mas um católico de home office, né? Ele não era do tipo que ia na igreja, do tipo que seguia muitos dogmas e tudo mais, mas ele tinha muita fé. Ele era do tipo que agradecia o alimento toda vez que ia comer. E nesse período, ele até sair indenização, essas coisas de acertar salário e tudo mais, como é que vai ser? Vai se aposentar? Não vai? A gente passou um período de muita dificuldade, né? E eu me lembro bem de escassez. Eu não lembro exatamente de fome, e isso foi cuidado, mas me lembro de escassez severa, assim, de faltar muita coisa. Só que depois a coisa melhorou, né? Quando eu tinha idade da Bianca, mais ou menos, o meu pai, ele se engajou por movimentos sociais, ele organizou um sindicato dos aposentados em Mauá, porque ele foi aposentado por invalidez, aí passamos a viver com um salário mínimo que ele recebia, mais do que os meus irmãos conseguiam trabalhando. Melhorou um pouquinho, mas o meu pai acabou virando vereador da cidade. Ele foi vereador por 2 mandatos em Mauá, e nessa época a gente teve uma melhora considerável, porque, embora um vereador de Mauá, não, se for só pelo salário, não fique rico, tem uma vida ok, né, para os padrões. Nesse período, eu meio que desconectei da realidade, né? Eu tinha um sonho muito grande de ser profissional no futebol. Eu era um bom goleiro. Eu tentei... eu treinava, eu joguei por muito tempo em clubes da cidade e tentei várias peneiras e tudo mais, mas nunca tive acesso a um clube grande, nunca consegui seguir carreira. E nesse período eu tinha uma vida boa, uma vida confortável, que eu não tinha que me preocupar com muitas coisas. Eu só tinha que me preocupar com a minha vidinha e tentar fazer o melhor que eu podia, né? E eu tinha vários planos para sair dali. Eu só falava, se não conseguir ser goleiro, o que eu vou fazer? Eu tinha um plano de como a minha vida ia seguir a partir dali. Só que aí, quando eu estava com 17 anos, já começando a desistir de ser profissional do futebol, meu pai faleceu. E essa foi a grande ausência da minha vida. Tudo mudou dali para frente, né? De 99 para cá, foi só eu e minha mãe em casa, né? E todas as responsabilidades que meu pai tinha, que meu pai segurava, vieram automaticamente para minhas costas. Só que eu era um moleque de 17 anos, né? A primeira coisa que eu ouvi no velório do meu pai, e não foi de uma pessoa só, foi quase todo mundo que veio me dar os pêsames, era um tapa nas costas e agora você é o homem da casa. 90% das pessoas que me cumprimentaram naquele dia disseram, agora você é o homem da casa. E isso significou para mim como uma responsabilidade enorme. Eu era responsável por minha mãe.
E eu entrei, então, num momento de total dificuldade psicológica mesmo, né? Eu não conseguia planejar, eu não conseguia olhar o futuro, eu pensava na conta que ia vencer, eu pensava nos problemas da casa que tínhamos que resolver, nas coisas imediatas, e isso me fez deixar a minha vida, aquele mundo que eu já tinha criado, que eu já tinha imaginado para o futuro, e eu tive que ser adulto, um adulto adiantado. E assim, não é mimimi, porque eu sei que muita gente passa por essa mesma situação, muita gente precisa virar adulto muito cedo. Talvez eu nem fosse tão cedo assim, com 17 anos, mas era uma quebra de realidade que parecia que a minha vida tinha acabado. Eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais planos, eu não tinha mais conexão com uma realidade que não fosse os problemas da casa, os problemas da minha mãe, como cuidar de tudo aquilo, né? Isso me levou o que eu hoje entendo, por falta de suporte, o que eu hoje entendo como uma depressão muito grande, que me fez pensar até em tirar minha vida, e enfim, isso com 17 anos. Eu me senti esse cachorro morto. E foi agraciado por Deus, né? Como você mesmo diz, ele já compartilhou esses momentos, né, da história dele, em momentos em que a vontade saiu da mente dele, no momento que ele estava pensando em se atirar da ponte. Há histórias como essa, que são histórias reais, que a gente olha e a gente vê e a gente fala assim, você só saberia se tivesse oportunidades como essa, de alguém poder abertamente falar coisas que às vezes que ainda machucam, que ainda ele, ao olhar para isso, é como se ele estivesse vivendo um pouquinho daquilo que ele viveu. Então, assim, é tão interessante porque a graça de Deus, ela está em constante movimento, acompanhando a nossa vida e a nossa história. E a graça de Deus, ela não somente está em constante movimento, mas ela está à nossa busca. É importante a gente lembrar disso, porque não é mérito nosso, mas é o agir de Deus. É um movimento de Deus ao seu favor, buscando te alcançar. E é importante dizer isso, para que você consiga ver a ação de Deus na nossa história. Davi, ele foi um instrumento de Deus na vida de Mefibosete. Ele nunca imaginou que aonde ele se escondeu, aonde ele estava na sua miséria, o rei ia alcançar. Eu acredito que na primeira vez que ele ouviu que ele teria que estar diante do rei, ele falou, morri. Agora ele vai me aniquilar. E ele é surpreendido pela graça de Deus. Agora, se a gente olhar para Mefibosete, nessa pintura que nós estamos falando aqui, Mefibosete, ele vai se tornar o receptáculo, né, da graça de Deus, né? Mas a história de Mefibosete não acabou, e não acaba por aqui. Não, mostra um pouquinho Mefibosete como gente como a gente. Na sua história você vai encontrar algumas coisas que é bem parecido aqui. Na verdade, não é só na sua história, não, quando a gente faz uma leitura da existência humana. A gente não... parece tem umas novidades aqui que a gente ouve do Evandro, que a gente não sabia, né? Alguém sabia que o Evandro já jogou futebol desse jeito? Né? Uma surpresa, né? Boa surpresa, né? E era bom, viu? Ó, tá vendo? Que coisa, né? As informações. Outra coisa, se a gente tivesse combinado, né? A gente está lendo, né? A gente tem a condição aqui, as condições em paralelo, né? A gente está lendo a história de alguém que tem uma deficiência adquirida, né? Que é um acidente, né? Com o Mefibosete. E o pai do Evandro é uma história semelhante, né? Então isso é interessante também. Mas colocando aqui um roteiro na vida, que cabe na tua vida. Que cabe na vida de Mefibosete. E que a gente vai conseguir olhar para isso e saber aonde nós estamos. Qual é o teu caminho, qual é o teu lugar. As nossas histórias, elas são assim, organização, desorganização e reorganização.
Então, olha só, a vida de Mefibosete organizada, ele lá na infância dele, a vida organizada, ele príncipe, filho do príncipe, né, o rei era o vô dele, a vida organizada. De repente, um caos, desorganização. Então, olha para a sua vida e percebe que existem momentos de organização, desorganização e reorganização. Só que qual é o caminho da gente? A gente adianta as coisas ou a gente foge. Então, a vida da gente é um lugar de fuga. E a gente precisa tomar cuidado que talvez a tua fuga é justo da reorganização que Deus tem para você. Aqui é Deus providenciando a reorganização a partir de Davi. Mas alguns de nós, a gente vai contar a nossa história, vai falar, na minha infância as coisas estavam organizadas e funcionando, como a gente ouviu aqui do Evandro. De repente desorganizou, de um jeito que demorou 10 anos, 15 anos, não sei quanto tempo, para reorganizar. Se ele vai por esse caminho de fuga, que é muito humano, infelizmente, ir por esse caminho de fuga. E esse caminho de fuga, que no caso aqui, a gente está, tirar a própria vida, não teria experimentado tudo isso que o Evandro tem experimentado hoje, de reorganizar. E isso são ciclos que nós estamos vivendo. Então, você considerar que a tua vida hoje está em que ponto? Organização, desorganização ou reorganização? Está acontecendo isso o tempo todo. Então a gente vai ver na Bíblia isso acontecendo. Então você pode dizer para Deus, Deus, obrigado por esse momento, oh, Deus, eu estou ansioso pela hora que tudo se organiza de novo. Agora uma coisa interessante, a gente quase sempre, em todas as mensagens que a gente vai ouvir sobre Mefibosete, a gente vai chegar num ponto onde ele vai ser o herói, de vítima a herói. Tem uma coisa legal que acontece na vida dele. Mas é triste porque a gente está olhando para a história de Davi como um todo, mas Davi, ele sofre, em alguns momentos, ele sofre golpes contra o reino, né? Gente que quer tomar o reino dele, filhos dele mesmo. E o pessoal se organiza para puxar o tapete de Davi e se organiza em rebeliões. E o Ziba, dá para ler aqui, você lendo aqui, você percebe que esse Ziba aqui não tá contrariado, ele não está gostando do que aconteceu, não, que ele volta a ser servo de Saul, volta a ser servo de Mefibosete, ele não está gostando disso aqui. Mas por influência, Ziba é um dos caras que se juntam a um dos levantes, dos motins contra Davi. E num desses motins, Mefibosete também está do lado. Então, se a gente olhar para essa história aqui e pensar, como, né? Mas olha que coisa do nosso coração. Você pode receber uma bênção muito grande. Alguns de vocês estão aqui e provavelmente essa desorganização que eu estou falando tem a ver com traição de amizade. Tem a ver, talvez, até com traição de casamento. Tem a ver com crise de relacionamento familiar. Família que não deu certo. Projetos e processos que você achava que ia funcionar. Teu negócio ia dar super certo. E aqui a gente tem uma situação que esse homem ele recebe de graça, as coisas dão certo na vida dele. Ele recebe a herança que parecia perdida. E depois, tempos depois, né, esse coração grato devia permanecer até o fim da vida dele, até a próxima geração e os outros. Mas ele, coração enganoso, entra no motim contra esse homem, esse que representa a graça. Então, conversando com o Paulinho durante a semana, a gente falou disso, né? Como é que pode um cara fazer uma coisa dessa, né? Mas ele fez. E aí isso tem a ver com as nossas histórias, né? Porque talvez você tenha experimentado isso, né? Alguém com quem você foi generoso, com quem você foi cuidadoso, abençoador, e a pessoa não respondeu dessa forma para você. Interessantíssimo isso que o Fernando está colocando aqui. Porque tem tudo a ver com a nossa história, com a história real. Né? Às vezes nós nos frustramos com pessoas que nós abrimos, demos as mãos, né? Andou conosco e não anda mais. Né? Mas o importante é a gente perceber aonde está o nosso coração. Aonde está firmado, aonde estão as minhas convicções que me impulsionam a tomar as decisões que tomo para adorar aquele a quem eu chamo de Senhor e Salvador. Então a graça de Deus, ela é presente na vida de Davi de uma forma em que ele olhou e ele lembrou lá do pacto que ele fez. E é muito interessante porque a linhagem de Davi está aqui em Jesus. O Cristo que deu a sua vida em nosso favor. É a graça de Deus nos alcançando para que pudéssemos estar aqui hoje,
e para que pudéssemos, assim como Mefibosete, ter um recomeço. Um recomeço. Agora é interessantíssimo, né? E eu sempre me impressiono com Jesus lavando os pés dos discípulos e ele lavando os pés de Judas. Isso é uma lição para mim. Porque é demonstrar o que? O meu amor, fazendo a minha parte, sem receber nada em troca. Eu acho que essa marca que a graça ela abrange, que ela nos envolve, é isso. É para que possamos entender que, apesar de nós, a graça de Deus e o convite de Deus está estendido para que a gente possa recomeçar a nossa vida organizada diante de Deus, com a alegria e a certeza, porque é isso que Cristo nos dá, a certeza de que estaremos assentados à mesa como filhos de Deus eternamente. Que Deus possa nos abençoar para que as palavras ouvidas alcancem o nosso coração e modifiquem o nosso espírito. Amém? O Evandro tem algo que ele quer colaborar ali com a nossa caixa, né? O nosso memorial. Conta a história aí, Evandro. Esse daqui é um dos poucos brinquedos da minha primeira infância que sobraram até hoje. E eu acho que ele marca bem a ruptura que foi esse momento da minha vida de passar de uma infância confortável para uma fase adulta um tanto precoce e complicada. Legal. Legal. Bom, gente, vou fazer uma oração aqui, terminando. Durante a semana, quando a gente conversa ali Aprofundando Nossa Fé, a gente tem um momento onde a gente ouve as histórias de quem está lá participando. Então, tem dia que a gente combinou que a gente termine em 1 hora, mas podia continuar, porque as histórias, né, algumas coisas aqui que o Evandro contou, ele não contou no primeiro momento que a gente ouviu, né, a história dele quando ele conduziu o nosso momento lá. Mas eu queria convidar vocês para participar nesse momento que tem sido, de fato, para a gente aprofundar e ter conhecimento, né, aplicando o que a gente tem aprendido aqui. Mas, uma pergunta que o Paulinho colocou aqui, ele falou do seu Lodebar, né? O Lodebar é um deserto, era onde... Então, a crise desse homem era existencial, era de fato, né, física, era emocional, e era o ambiente, ele estava num lugar de deserto, era um lugar ruim. Então ele estava nessa desorganização, ele estava qualquer coisa que a gente possa descrever como fundo do poço, ou como situação assim. E uma das coisas que nós queremos que você compreenda o porquê que nós vemos comunidade de fé, é porque nós estamos misturados com pessoas aqui que estão vivendo a organização. Pessoas que estão em desorganização e pessoas que estão se reorganizando. Então o que acontece? Eu já ouvi gente dizendo assim, por que eu vou lá? Está tudo bem na minha vida. Se tiver tudo bem na sua vida, e você considerar o que um discípulo de Jesus tem que fazer, você tem que vir aqui para ser um dos cuidadores daqueles que estão em desorganização, precisam de apoio e de cuidado. Você precisa ser aquele que ora, aquele que está perto das pessoas. Por quê? Porque um dia de sua vida te desorganiza também. Então nós precisamos entender que o nosso lugar de discípulo de Jesus é esse lugar de troca, onde eu vou e recebo e cuido de quem outrora cuidou de mim. E nós vamos nesse lugar fazendo esse ciclo. Então, qual é o lugar do discípulo de Jesus? Entendendo que se estou passando por uma crise, é aqui. É onde eu posso pedir oração. Se já passei pela crise, é aqui. É por pessoas que estão passando por momentos semelhantes por quem eu vou orar. Se estou vivendo uma vida organizada, glória a Deus. Que presente de Deus. É aqui que eu vou dar meus testemunhos. É aqui que eu vou compartilhar a minha história. E que, né? Então, olhando para todas as histórias na Bíblia, a gente vai ver esse processo. Então, sendo discípulo de Jesus, é esse momento.
que é o nosso desafio para a gente viver uma comunidade de fé. Quero chamar o pessoal da música aqui e vou fazer uma oração. Quero orar por você, orar com você. Eventualmente alguém aqui está passando por esses momentos de grande aperto. E a gente sabe, um é a vida familiar, o outro é a questão, é uma questão de saúde, né, como a gente falou do Lourenço agora há pouco. O outro é por uma falta, né, financeira, por um momento de trabalho. Mas eu então aqui quero aqui com você, orar por esse momento. Senhor Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor sabendo que o Senhor, histórias como essa que nós lemos aqui, desse homem, como o Senhor fez a ele, como o Senhor fez com ele, o Senhor tem feito e fará muitas vezes mais. Se nós continuamos aqui contando nossas histórias, vários vão encontrar paralelos aqui, onde a vida estava um caos e o Senhor organizou, como o Senhor fez com a criação. A terra sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre o caos. E sobre o caos parece que está tudo perdido, mas o Senhor tem controle. E para aquele que está pensando que a vida está descontrolada, que não tem sentido, Senhor, enche de esperança, renova a fé. Que ele possa, pela fé, dar o próximo passo e o próximo para perceber as coisas se organizando de novo. Esse momento difícil não é o fim. Esse momento difícil é só mais um de uma vida. E todos nós aqui vamos viver o suficiente para ver a vida se desorganizar e reorganizar, porque o Senhor está conosco. Como quem anda pelo vale, como quem anda no dia difícil, com Deus presente, que faz mais do que a gente pede, mais do que a gente pensa, graciosamente presente. Aqueles que estão hoje experimentando o cuidado do Senhor, a bênção, o momento das coisas entrarem nos eixos de novo, organizado, que compreendam que o nosso papel é estar aqui como quem ajuda a conduzir, como quem pode contribuir com os dons e talentos, como quem pode abençoar. Nos ajuda, Senhor. Traz aqueles nossos amigos, irmãos, parentes que estão em desorganização agora, para que a gente seja uma fonte de esperança, uma luz para eles. Traz aqueles que estão organizados também, para que eles aprendam aqui o nosso papel, a nossa missão na cidade, a nossa missão, aquilo que a gente pode fazer. Conduz, Senhor, nossa comunidade de fé, nossa igreja aqui, tudo que o Senhor tem dado a nós, no cuidado para cada faixa etária. Que a gente tenha uma experiência profunda, que a gente experimente do poder da salvação do Senhor e a gente possa dizer para o mundo todo que o Senhor tem poder para salvar.